Cleonice chegou a fazer alguma da lista, alguma coisa? Tem alguma dúvida? Deixa eu ver a lista aqui. Gilene, alguém tem dúvida na lista? Boa noite. Por enquanto, não, professor. Tá tudo ok aqui, né? Então, assim, eu vou. Bom, qualquer coisa, se alguém tiver dúvida, né? Eu vou lá para. Deixa eu ver. A última aula eu tinha dado propriedade básica de módulo, coisas bem básicas, né? A gente tinha definido. Opa, cadê o. Bom, então a aula de hoje, dia 30/8, né? A gente tinha definido o módulo e o conjugado na última aula, né? O módulo do número complexo, né? Opa, módulo e conjugado. E conjugado do número complexo, né? Então, nós tínhamos lá a representação no plano complexo, né? Onde o x você vai representar a parte real e o y a parte imaginária dele, né? Então, você pega um número complexo z, que tem lá a mais bi, então isso aqui é a parte imaginária a parte real a e a parte imaginária b, né? E daí nós tínhamos a distância, né, que é o módulo dele. Então, o módulo vai dar, se você usar aqui o teorema do Pitágoras, né, isso aqui vai dar a ao quadrado, b, isso aqui é o b, né, distância b. Então, dá a ao quadrado mais b ao quadrado, cartesio ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. Só que eu vou colocar já a raiz quadrada aqui, né. Depois, nós colocamos definimos também deixa eu aumentar aqui, o conjugado, né? Então, o conjugado, ele vai ter o menos b aqui. Eu vou ter o conjugado do número complexo. Né? Então, assim, isso aqui seria o conjugado dele. E aí nós temos algumas propriedades, né? Então, propriedades do conjugado, né? Eu vou aqui primeiro do conjugado, né? Então, as seguintes propriedades. Você verifica para quaisquer número complexo. CW pertencente ao complexo. Então, por exemplo, a primeira é o conjugado, a soma do. Se você aplicar o conjugado na soma de dois complexos, é a mesma coisa que você aplicar o conjugado de um mais a conjugado do outro. Ok? Isso vale para soma e subtração, né? Aqui, eu podia até colocar aqui, vamos colocar separado aqui, mas vale a mesma coisa. Subtração também. Vale para multiplicação.
Eu poderia ter colocado tudo. Bom, enfim. Eu vou colocar como várias propriedades, né? Porque é multiplicação e divisão. Tem mais, que eu tinha colocado, acho que na aula passada, aí seria se eu somar o número complexo mais o conjugado, né, ele vai matar a parte imaginária e vai ficar 2 vezes a parte real. Né? A parte real do complexo. Se eu subtrair, vai dar 2 vezes a imaginária do complexo, o número. Acho que só essas propriedades são mais importantes aí. Bom, acho que talvez a mais difícil seria talvez mostrar da divisão, que a soma, a demonstração disso aqui é tranquilo, tá? Você pega a demonstração deles, né? Na soma, a subtração é tranquilo. Eu só vou fazer aqui, mas é porque assim, então sejam Z como A mais BI e W como C mais DI. Então, a soma vai dar A mais C mais B mais DI, né? Logo, o conjugado vai dar A mais C menos B mais DI. Se você pegar esse conjugado e desenvolver ele, né? Você vai ter assim, A menos BI mais C menos DI, né? Que vai dar o conjugado do Z mais o conjugado do W. A divisão, acho que talvez é o mais difícil. Seria, que eu coloquei com 4 aqui, por exemplo, né? Aqui a gente tem, ele fala que é a mesma coisa que isso aqui, né? Pode fazer separado e mostrar, né? Enfim, o Z dividido por W, nós já vimos que vai dar Z vezes o módulo de W sobre o W vezes o conjugado dele? Isso, mas eu não sei se já coloco aqui direto, porque na verdade eu teria que usar a multiplicação, né? Se eu fizesse assim direto. Senão eu faço direto, enfim. Isso aqui vai dar o W vai dar C ao quadrado mais B ao quadrado, né? Quer dizer, W vezes W, que ele vai dar um módulo, deixa eu colocar aqui. É porque ele vai ficar W vezes o cônjuge, que na verdade é o módulo, né? Elevado ao quadrado. Isso aqui é o módulo do número ao quadrado. Que é um número real. Bom, aí se você usar o fato do produto, né? Talvez aí, se você aplicar o conjugado disso, então, aí você tem o seguinte: se você aplicar o conjugado aí, eu estou usando a multiplicação, mas aí talvez seja até mais fácil você aplicar o conjugado aqui, né? Aí embaixo é número real, então
ele continua a mesma coisa. Aqui você está aplicando o conjugado do produto. E aí, pela propriedade anterior, fala que isso aqui vai dar o conjugado disso, isso, sobre isso daqui. Que vai dar Z conjugado W, conjugado dá ele mesmo. Eu devia ter colocado, né? Essa propriedade, mas é tranquila. Eu vou colocar para vocês, porque o conjugado é ele mesmo, né? É porque aí eu faço isso aqui, né? Agora eu vou pegar mostrar o outro. O conjugado, a divisão desse aqui. Né? Então, na divisão você vai multiplicar por W em cima e embaixo. Aí vai ficar W. Embaixo vai dar um módulo do W. Que é justamente isso aqui, né? Então você prova que isso é verdade. É lógico que a gente usou dois fatos. Nós usamos essa propriedade aqui, né? E o fato dele ser o W conjugado do conjugado dá ele mesmo, né? Desculpa. Mas esse aí eu vou até colocar nas propriedades lá, porque é tranquilo, né? Conjugado do conjugado é ele mesmo, é lógico, né? Vou colocar aqui sétima, né? Propriedade. Conjugado do conjugado é ele mesmo. Isso aqui é óbvio porque ele é C mais DI. O conjugado dá C menos DI. O conjugado do C menos DI é C mais DI, que é ele mesmo, tá? Talvez a propriedade de multiplicação que a gente usou aqui para ficar mais fácil, né? A gente usou essas duas aqui, né? Para ficar mais fácil, né? Eu usei esse aqui, ó, né? E usei aqui também, né? Então, quer dizer, aqui deu para chegar nisso aqui. Produto, deixa eu ver se tem uma maneira mais fácil. Produto. Eu posso deixar até como exercício, mas assim, o produto conjugado do produto, né? Tem que provar que dá isso aqui. Bom, o produto do Z vezes o W, né, eu estou assumindo que o Z é A mais BDI, mais BI, e o W é C mais DI, tá? Então, aqui a gente já tem A ao quadrado, não, desculpa, A ao quadrado, hein? A vezes C menos B vezes D, mais, fica mais fácil enxergar assim, né? A mais BI, C mais DI. Então, vai dar A mais D mais BCI. Bom, se você pegar o conjugado, o produto vai dar isso aqui, menos, né? Se você pega e faz agora, se você pega o conjugado e faz o produto, vai dar AC menos BD. Aí aqui vai dar menos e menos, né? AD menos BC. Então, eles são iguais, né? Então, isso aqui é verdade. Bom, aí usando isso, aí sai fácil, né, esse aqui, né? E aí eu uso o produto, né? Eu mostrei que o conjugado da divisão e a divisão dos conjugados vai dar a mesma coisa. Isso aqui é igual a isso aqui, né? E usando o fato disso aqui e também o fato
que W vezes o conjugado vezes o W vai dar a norma dele, né? Nós fizemos isso, acho que também, isso aqui também coloquei como propriedade. Talvez oitavo. Não sei se eu já fiz na aula passada. Isso aqui vezes isso aqui vai dar o próprio módulo ao quadrado. Eu acho que fez sim. Eu acho que eu fiz tudo isso aí. É porque assim, eu estou lembrando algumas propriedades, né? Mas são fáceis aí, depois eu ponho como exercício. Né? Porque o módulo, eu lembro que eu acho que eu fiz aqui, porque o Z, que é A mais BI, vezes o conjugado, né? A menos BI, ó, Z vezes Z barra, vai dar A ao quadrado, isso aqui vai dar menos BI ao quadrado, que dá mais B ao quadrado, menos ABI mais ABI dá, corta, né? Então fica isso aqui, que é justamente quem? O Z ao quadrado, né? O módulo de Z ao quadrado. Então, por isso que o módulo de Z ao quadrado é o Z vezes Z barra. Né? Bom, aí, vamos para umas... antes de chegar aí, tem as propriedades de módulo também, que estava esquecendo. Antes de... Eu coloquei algumas na aula passada, até vou pegar, mas eu vou colocar mais propriedades, né? Na aula passada, eu talvez até coloquei como na lista, deixa eu ver se está na lista, tem exercício para vocês de módulo. Não coloquei, porque acho que não tinha dado módulo. Mas na aula 1, no finalzinho da aula, eu coloquei essas propriedades aqui. Essas aqui eu já acho que até fiz, né? Que são fáceis, né? Mas aí tem mais propriedades, né? Então tem propriedades. Essas aí, propriedade, eu vou chamar de 5, que é essas aqui, é igual, propriedade 6, se o W é diferente de 0, né? Propriedade 7, a desigualdade triangular do complexo. E propriedade 8, em módulo. Pronto, essas propriedades que valem, essas desigualdades regulares a gente vai usar para. É importante. E essa propriedade 8 também, viu? Tá? Então, eu vou demonstrar. Porque as outras, eu acho que eu até comentei, a 1, a 2, a 3 e a 4. A 5, a gente pode fazer a 5, ou a 6, ou fazer. Não, também não fazer todos, deixo alguma com exercício para vocês. Acho que eu vou fazer a 7 e a 8. Senão a gente ficar fazendo todos, aí fica como exercício. Aí ainda tem espaço aqui, tá ok. Propriedade 8, tá? Demonstração aqui. Propriedade 8 é o desigualdade triangular de números complexos, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos... eu sei que uma das propriedades que não está aqui, né, que está no conjugado, mas eu posso colocar ela ali também, eu vou chamar de propriedade 9, é mod z ao quadrado, que é z vezes z barra, né? Conjugado. A gente vai usar esse fato, tá? Então aqui eu vou pegar
eu sei o seguinte, que módulo de Z, o módulo da soma elevado ao quadrado é o Z mais o W vezes o conjugado da soma. Tá? É porque eu estou usando esse fato aqui, é a mesma coisa. Pensa no Z como Z mais W, né? Tá? Aí eu tenho a propriedade que a gente mostrou lá atrás, que é o conjugado da soma é igual, né, o conjugado, a soma dos conjugados, né, deles, né? Bom, aí eu faço propriedade distributiva, que a gente tem propriedade distributiva de números complexos, né? Então, vai dar Z vezes Z barra, mais Z vezes W barra, mais W vezes Z barra, mais W vezes W barra. Fiz a propriedade distributiva, né? Daí eu tenho que eu teria que mostrar que isso aqui são iguais e essa propriedade, deixa eu ver se tem alguma que nós já fizemos. É na mesma propriedade. Aqui eu tenho isso aqui, né? Isso aqui é o módulo de Z barra ao quadrado. E aqui também eu tenho módulo de W ao quadrado. Só que aqui eu teria, a primeira coisa que tem que mostrar que isso aqui vai ser igual a Z vezes W barra. Quer dizer, eu estou mostrando isso aqui só para colocar aqui. Isso aqui é igual a esse. Vamos colocar aqui do lado. Vamos ver aqui. É porque assim, eu acho que não fiz essa propriedade, né? Deveria estar lá atrás, para ajudar. Vamos acrescentar aqui. Né? W vezes... Aqui tem isso aqui, né? Mas... vezes Z barra igual Z vezes W barra. Se eu aplicar o conjugado... Então, vamos lá. Para demonstrar ela, deixa eu abrir um espaço aqui para eu mostrar. Deixa eu colocar bem pertinho aqui mesmo, eu vou demonstrar aqui, tá? Então, eu vou demonstrar essa última, porque a gente vai usar isso daqui, tá? Vou demonstrar que W, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Ou vice-versa, ou W, Z, né? Enfim, né? O que importa é só... Porque só vale a comutativa, né? Uma das propriedades do complexo é que vale a comutativa, né? É só para a gente, o que eu vou usar aqui, né? Eu quero que vocês entendam que eu estou demonstrando, eu vou usar aqui no lugar, que W vezes Z barra é igual a Z vezes W barra, né? A gente está fazendo isso aqui. Só para, né? Bom, se o W é C mais DI e o Z é A mais BI, o Z barra é A menos BI. Então, a multiplicação, usar W vezes C barra, vai dar CA mais BD, né? Vezes, aqui vai dar CB mais DA, então é melhor, bom, deixa eu colocar com uma... Que fica assim, só para ficar na ordem aqui, caso do negativo, né? C, P, I.
Bom, agora se eu pegar o W barra C menos DI vezes o Z, né? Ou Z menos... Tanto faz, Z vezes W barra. Acho que a gente até mostrou aqui comutativa, tá? Então... Mas deixa eu colocar do jeito que está aí, ZW barra. Então, é Z vezes aqui. Então, vai dar AC menos, menos BD mais o I ao quadrado dá mais BD. Então, ok. Aí fica AC. Não. AC não. AD menos AD. Opa. O que está dando diferente aqui? Ah, a parte real, é o que eu vi. Pessoal, vai dar diferente. Não são iguais, não. Na verdade, a parte real é igual. Agora que eu lembrei aqui, ó, porque vai dar, aqui vai dar o seguinte, vai dar AC, vai dar o contrário aqui. Nem igual, vai dar AC menos AD mais BC. Tá ao contrário, que na verdade sim, vai dar um conjugado, né? Na verdade, ó, aqui assim, Z vezes, aqui vai dar Z menos D, AD, BC. Na verdade, um é o conjugado do outro mesmo. Aqui vai dar assim, AC mais BD menos AD menos CBI. Na verdade, isso aqui, conjugado, seria isso daqui. Significa o seguinte, que... Bom, a parte real deles são iguais, né? Aí eu vou ter que usar o seguinte. Deixa eu ver o que ele usou aqui. Aqui está errado. Então, pessoal, isso aqui pode tirar, não é isso não. Não vale igualdade, não. A gente vai usar o seguinte, então, calma lá. Eu vou usar a parte real. Aí nós temos o seguinte, a parte real... deixa eu ver aqui. Ah, quando estou somando... É verdade. Aqui é o seguinte. Na verdade, nós vimos aqui que... como um é o conjugado do outro, na hora que você soma, né, se você tem assim, vamos supor que vamos chamar isso aqui de um complexo que, né? Isso aqui vai ser o conjugado do que, né? Então, quando você soma WZ mais ZW, né? Você está somando o que com conjugado. Isso aqui vai dar duas vezes a parte real dele, né? Que é uma propriedade que tem lá atrás, aqui. Isso aqui, ó. Então, se a gente observar, um é o conjugado do outro. Ó. Olha aqui. Opa, vou colocar outra cor aqui, senão vai misturar. Isso aqui, ó, tem o negativo aqui, o positivo aqui, e aqui tem o negativo. Um é conjugado do outro. Então, significa que se eu somar, vai dar parte real. É isso que a gente tem que fazer aqui, tá? Então, aqui, como um é conjugado do outro, a soma... aqui, a mesma coisa que eu trocar, deixa eu... Não consigo...
Deixa eu corrigir aqui, porque aqui é o seguinte, na verdade, como um é o conjugado do outro, esse aqui seria esse, mas esse aqui seria o conjugado desse aqui. Então, seria o conjugado desse aqui. Ó, eu estou trocando isso aqui por isso aqui, porque ele é o conjugado desse. Esse número mais o conjugado dele vai dar 2 vezes a parte real. 2 vezes a parte real desse número. Só que aí nós temos uma propriedade que a parte real é menor do que o módulo dele. A parte real do número complexo é menor que o módulo dele. Então, aqui, isso aqui vai dar menor ou igual que 2 vezes o módulo do Z vezes o W. Bom, e aí tem a propriedade de módulo que o módulo de dois números, do produto de dois números complexos é módulo de um vezes o módulo do outro, né? Então, aqui vai ficar, eu vou escrever aqui, z ao quadrado mais 2 vezes o módulo de z, módulo de w, mais módulo de w ao quadrado. Aqui é igual, né? Na verdade, não precisa colocar desigualdade. O que nós temos? O módulo de conjugado, que assim, uma propriedade que não sei se está aqui. O módulo de, talvez colocar aqui, né? Módulo de um número conjugado, o módulo do conjugado é o módulo dele mesmo. Por quê? Eu vou até demonstrar aqui. O W é C mais DI. C mais DI, né? O módulo dele é a raiz quadrada de C ao quadrado mais D ao quadrado. O conjugado também vai dar isso aí, né? O módulo conjugado também é raiz quadrada de C ao quadrado mais D ao quadrado. Tá? Porque você multiplica, né? Ele pelo conjugado. Módulos, porque assim, o módulo de um número complexo é ele vezes o conjugado. O módulo do conjugado é ele vezes o conjugado dele, que dá ele. Então, são iguais, né? Tudo bem? Então, vale isso aqui. Aí, aqui, eu vou tirar aqui, né? Isso aqui vai ficar assim. Módulo de z ao quadrado mais 2 vezes módulo de z, módulo de w, mais w, módulo w ao quadrado. Isso aqui do lado de cá, nada mais é do que módulo de z mais módulo de w ao quadrado. Que aí se aplica, né, o módulo z ao quadrado mais 2 vezes módulo z vezes módulo w mais w ao quadrado. Então, aí você tem a desigualdade, porque você vai ter o seguinte, isso aqui, o que nós chegamos, né? Eu vou te colocar aqui do lado. Nós chegamos nessa situação, módulo de z ao quadrado menor ou igual que módulo de z mais módulo de w ao quadrado. Foi o que nós chegamos, ó. Eu vou até colocar com uma cor diferente aqui, ó. Isso aqui é igual a isso aqui. Igual não, tem desigualdade aqui, né? Tem isso daqui. Aí, com essa desigualdade, a raiz quadrada, como ela é positiva, ela mantém a desigualdade. Você taca a raiz quadrada dos dois lados, você vai concluir que módulo de z mais w é menor ou igual que módulo de z mais módulo de w. A desigualdade triangular. Desigualdade triangular. Tá? Então, está demonstrado isso aqui, tá? Então, vale essa desigualdade triangular para números complexos. Tudo bem? Ok. Bom, aí tem as outras propriedades. Algumas eu vou deixar para vocês. Vou fazer a 8, depois, porque as outras vocês tentam fazer, porque você tem que deixar alguns exercícios para vocês, né? A 8. Deixa eu pegar ela aqui. É o contrário ali, né? A 8.
que é módulo de Z mais W maior ou igual que módulo de Z menos módulo de W e módulo, né? Aqui a gente vai demonstrar o seguinte, na verdade, você vai usar a desigualdade triangular, porque isso aqui é a mesma coisa, equivalente, tá? É equivalente, né? Você olhar assim, né? Porque eu vou... Isso aqui é menor ou igual, né? Que isso aqui, tá? Então, você tem o seguinte, para você demonstrar isso, como isso aqui são números, isso aqui quando está em tudo em módulo, são números reais. E de números reais, nós temos o seguinte, né? Módulo de x menor ou igual que um A, né? Pode ser módulo também, o que for, mas esse número pode ser qualquer real, vale o seguinte, módulo de A menor que x, menor ou igual, desculpa, módulo de x menor ou igual que A é menos A menor ou igual que x e x menor que A. Isso vale essa propriedade, né? Isso aqui é a propriedade de módulos reais. Como esse número tá em módulo, eu poderia enxergar isso aí do mesmo jeito, equivalente a isso aqui. Menos esse módulo, que é o número real, menor ou igual do que esse cara que está dentro do módulo aqui, que seria o x, menor ou igual que módulo de z mais w. Eu fiz o seguinte, isso aqui faz o papel do x. Ó. Deixa eu colocar aqui. Esse cara está fazendo o papel de x, e isso aqui faz o papel do a. Então, isso aqui é menos a, isso aqui é o x, e aqui é o a. Tá? Isso aqui vale para números reais. E isso aqui também vale porque tudo que está aqui é em módulo, é tudo real, né? O que está dentro do módulo é complexo, mas como está tudo em módulo. Então, se eu demonstrar um lado, né? Aí tem outra coisa, as desigualdades, né? Quando está assim, se você demonstra de um lado e depois do outro, vale, né? Se eu demonstrar essa desigualdade aqui, que eu vou chamar de 1, eu vou fazer uma, depois vocês fazem a outra. Se eu chamar aqui a outra de 2, se eu demonstrar a 1 e a 2, ok. Então, por exemplo, a 1. Como que eu vou demonstrar? Deixa eu ver aqui. Eu sei que tem um lado aqui que eu começo. Bom, vamos lá, vou arriscar aqui. Deixa eu ver. Se é 1, se não põe, eu mudo para 2. Se eu pego z, que é igual a z menos w mais w. Não, ao contrário. Coloco menos e mais aqui. Mais aqui, né? Só para ir menos aqui. Então, isso aqui pela desigualdade triangular, eu tenho isso aqui, z mais w desculpa, módulo de menos w. Mas isso aqui vai dar w, né? Tá? Então, no caso vai dar 2 mesmo, mas enfim. Sim. Então, esse aqui não dá 1, eu vou fazer 2 usando w. Quer dizer, eu vou fazer 1 usando w, isso aqui dá 2. Depois você já sabe como que faz, então. A 1 eu uso o w, a 2 eu uso o z. Então, é w mais z menos z. Aqui, w mais z é a mesma coisa que z mais w, tá? I menos z. Bom, modo de menos z é o próprio modo de z, né? Então, você passa para lá, né? Porque são números reais aqui, porque é tudo módulo. Então, você subtrai. Então, vai ficar assim, menos módulo de z mais módulo de w menor ou igual que módulo de z mais w. Daí,
se eu multiplicar por menos 1, eu vou ter a seguinte desigualdade aqui. Módulo, porque vai inverter aqui, né? Vai ficar assim, módulo de Z menos módulo de W é maior ou igual que menos módulo de Z mais W, que é justamente esse daqui, né? Se você inverter ela, né? É justamente a 1, ó. Se você inverter aqui, isso aqui é equivalente a menos módulo de Z mais W menor ou igual do que módulo de Z menos módulo de W. Tá? É a 1, está demonstrado. Pois aí eu coloco o exercício para vocês demonstrarem a 2, tá? Eu comecei, a 2 você começa pela Z em vez de W, né? Tá? Ok? Vou deixar para vocês. Bom, aí nós vamos ter, lá atrás, quando eu comecei, né, o curso, eu falei um pouco de história e falei desse número, né, que eles, já o Moivre, tem até a fórmula depois dele, né? Ele tinha já conhecimento ele usava os números complexos. Depois o Euler fez a ligação com a exponencial, mas ele tinha essa ideia opa, né? Deixa eu pegar aqui. Ele conhecia essa propriedade aqui, que é a forma de Moivre, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Só que aqui é a fórmula. A gente vai começar com a forma polar, né? Então, a ideia é a seguinte: depois a gente vai chegar na forma de Moivre, né? Que é essa fórmula aqui. Abraham de Moivre, né? Então, assim, a gente vai fazer a representação do número. Deixa eu pegar aqui, tirar aqui e colocar aqui na fórmula mesmo. Século XVII aqui. Nós vamos representar, a ideia aqui, deixa eu pegar mais. Será que a gente consegue representar, né, o número complexo de uma forma polar, né, uma forma trigonométrica? Porque assim, a ideia é assim, você tem um número complexo. Né, a gente identificou a parte real do número, né, dele com o eixo x. E aqui nem colocar z, bom, o z seria genérico, né, tá? E o y com a parte imaginária de z, né? Então, quando você tem um número complexo aqui, a gente pode representar de uma forma polar, como a gente tem as coordenadas polares, né? Você tem A, B, o número complexo está aqui, né? A mais BI. Você tem o módulo dele. Você tem um ângulo, né? Então, nada mais natural que você pensar o seguinte: bom, se você pegar aqui o cosseno seria, né, o cateto adjacente, né, sobre a hipotenusa. Então, você teria assim, né, cosseno de θ, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, você tem daqui, né, claramente, que o A seria o módulo do número complexo vezes o cosseno de θ. Né? Da mesma forma, você tem para o seno. Né? Seno de θ é cateto oposto, que seria o B, né? Então, esse aqui seria o B, ó. Esse aqui seria o A, né? Cateto oposto sobre hipotenusa. Então, você tem que B é hipotenusa vezes o seno de θ. Então, se você pega um número complexo, né? Aqui ele chamou de R, né? Se você chamar o R né? O R de módulo de Z, então você teria aqui, né? BR cosseno, seno de θ, e aqui você teria AR cosseno de θ. Então, se você pega um número complexo, que é
A mais BI, se eu substituir o A e o B, você tem essa fórmula polar. Né? Você pega o A do jeito que foi dado aqui. Né? O A, como nós obtivemos aqui, e o B aqui, você tem a forma polar. Certo? Isso aí é a forma polar de um número complexo. Agora, a gente precisa saber esse ângulo, né? Porque como que você vai encontrar o ângulo? Você vai calcular pelo cosseno e o seno, né? Porque, assim, um exemplo. Se ele estiver no primeiro quadrante, ok, né? Então, vou pegar um exemplo aqui. Você pega um complexo... Você pega um complexo Z 1 mais I, por exemplo, né? Só para facilitar aqui. 1 e 1, né? Então, esse número complexo aqui, 1 mais I, nós temos aqui o módulo, que vai dar o R, né? Então, o R vai ser módulo de Z, que é a raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, que vai dar a raiz de 2. O ângulo, se você calcular, né? Você vai ter lá cosseno de θ, cateto adjacente é 1, né? Que é o A aqui. E o B é 1 também. Então, cateto adjacente sobre raiz de 2. Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. E o seno de θ também vai dar 1 sobre raiz de 2, que vai dar raiz de 2 sobre 2. Então, aí, qual é o ângulo que o cosseno e o seno dá raiz de 2 e raiz de 2 sobre 2 e o seno também? Eles são iguais. É o ângulo de 45 graus. Né? Então, aqui, como ficaria esse número, né, na representação polar? Seria R, né, cosseno de θ, mais seno de θ I, né? Então, esse número ficaria assim, ó. É Z raiz de 2 vezes cosseno de 45 graus mais seno de 45 graus. Então, na forma polar, ele ficaria isso aqui, ó. Ok? Bom, e aí, você poderia, né, usar tangente para calcular. Se a gente... ou seno e cosseno, né, fica à vontade, ou tangente. Se você usar o seno e cosseno, a gente tem que lembrar sempre aquela questão onde os sinais, né? Porque tem a questão do sinal. Então, tem uma coisa importante, né? É porque eu poderia, da mesma maneira, obter aqui, por exemplo... Deixa eu ver aqui. Acho que eu passei aqui. Deixa eu tirar aqui, espera um pouquinho. Por exemplo, se eu pegasse... um número complexo, por exemplo, Z igual 1 menos I. Então, 1 menos I, ele vai dar para cá, né? O menos I, que é 1, menos 1, e 1. 1 e menos 1. Então, o número complexo está aqui. Ó. Então, isso aqui é o Z, 1 menos 1. Aí, você tem que olhar o ângulo θ, ou você vai olhar no número complexo, né? Ou ele dá a volta inteira aqui, ou você pode olhar ele como negativo, né? Você pode olhar assim, θ, ou olhar esse pedacinho aqui, né? Só que isso aqui vai ser esse alfa aqui, né? Se você olhar aqui, ele vai dar menos alfa, né? Vai ser um ângulo negativo. Aqui ele vai ser positivo. Então, o que você tem aqui, né?
você tem que o A e o B, aqui você tem a mesma coisa, é porque aqui dá menos 1, mas o B vale o cosseno, só que você tem o sinal aqui, então tomar cuidado. Que a fórmula seria, né, é lógico que o seno, o ângulo, você não tem tamanho negativo, né? Você tem, então, a questão é que tem o sinal aqui, porque assim, se fosse tangente, você veria, mas assim, o cosseno, que o cosseno é cateto adjacente, que daria um valor positivo, né? O problema é esse aqui, o sinal, porque cosseno desse ângulo θ, você teria cosseno do alfa, porque o triângulo, né, retângulo é esse aqui. Se você usar cosseno e seno, né? O cosseno de alfa, ele vai dar, só que é 1, né, o cosseno é positivo aqui, sobre raiz de 2, que é o módulo desse número, né? O módulo de z, tem que calcular aqui, o módulo de z é raiz de 2, porque é 1 ao quadrado mais ao quadrado, 2, tá? Então, 1 sobre raiz de 2. Só que a gente tem que levar em consideração o sinal, que não tem jeito, porque o cosseno vai dar negativo, né? Na verdade, o cosseno... Não, o cosseno vai dar positivo, ok. O cosseno vai dar essa parte positiva. Aí tem que olhar o ciclo trigonométrico, não tem como fugir aqui, né? Você está aqui, o cosseno e o seno, né? O cosseno é positivo aqui, o cosseno, e o seno é positivo aqui, né? Positivo, positivo. O seno é negativo aqui e o cosseno negativo aqui. Então, nesse caso, o cosseno dá positivo, que é a raiz 2 sobre 2, e o seno de alfa, ele vai dar negativo, porque o seno, esse seno aqui, ele está calculando esse negativo aqui, né? Ele está para cá, ele está fazendo assim, né? O seno está aqui, ele está projetando aqui, vai dar dando negativo. Tá? O seno está dando negativo. Então, aqui tem que ser 1 menos raiz de 2, que vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Esse ângulo, aí você tem que perceber, porque se o cosseno é positivo e o seno é negativo, e eles são iguais, então é esse ângulo aqui que vai dar, na verdade, é 360 menos 45, que dá 360 menos 45, 315. 315. Ou se transformar em π, né? Enfim, ele seria ou 360 menos 45, que vai dar 315, né? Ou graus, né? Ou 2π menos π sobre 4, que vai dar 7π sobre 4, né? Então, assim, aí seria esse ângulo, né? Se ele for esse ângulo θ, isso aqui é o θ, seria, né? O alfa, isso aqui seria θ, né? Se você olhar. E o alfa seria negativo, né? Ele seria menos 45. O alfa ele seria essa parte negativa, que ele vem para cá. Você pode olhar tanto como negativo para cá ou dar a volta e positivo. Então você tem os dois aqui, tá? E, nesse caso, né, você teria assim z raiz de 2 cosseno de 7π sobre 4 mais seno de 7π sobre 4 ou raiz de 2 cosseno de menos π sobre 4 mais seno de menos π sobre 4. É que é a mesma coisa, né? Só que tem que ficar atento a esses sinais. Né? Você tem que saber... porque assim, você poderia aplicar uma técnica é verificar... se você usar tangente, né? Você pode usar tangente também,
Só que aí a tangente você tem que saber quando dá... Porque, por exemplo, você pode ter tangente da negativa aqui e aqui, positivo aqui e aqui. Então, quando ela dá positiva, você tem que saber se ela está no primeiro ou terceiro quadrante. A gente está usando seno e cosseno, né? Mas eu poderia ter usado, por exemplo, aqui, se eu usasse a tangente, a fórmula do cosseno deixa eu colocar assim, né? Você tem um número complexo, A mais BI, né? O cosseno, né, vai ser do ângulo, vai ser A sobre o módulo de Z, né? E o seno vai ser B sobre o módulo de Z. A tangente, você pode usar esses dois, ou você poderia usar assim, tangente de θ seria o cosseno sobre o seno. Desculpa, o seno sobre o cosseno. Então, seria B sobre A, né? A questão, você precisa saber, a questão é a seguinte, você precisa saber o ângulo, né? Você quer saber o ângulo. O ângulo é arco tangente de B sobre A. O problema é que, às vezes, quando você usa tangente, você pode ter, por exemplo, um Z que vai dar 1, né? Porque, por exemplo, Z igual 1 mais 1, e que daria 1 sobre 1, que é 1. E aqui também, ele também daria, né, tudo ao contrário, aqui, ó, no simétrico aqui, né? Se você pegar Z igual menos 1 menos I, ele também vai dar 1, né? Ele vai dar, porque menos 1 dividido por menos 1 vai dar 1. Então, aí você tem que saber se está no primeiro quadrante ou no segundo quadrante. Se você usar tangente. Se você usar o cosseno, você vai ver que vai dar... Aí você sabe assim, se o cosseno e o seno dá negativo, ele está no terceiro quadrante. Né? Porque o cosseno está negativo e o seno está negativo também. Então, só pode estar no terceiro quadrante. Né? E aí o ângulo tem que saber que o ângulo... Por exemplo, se for 45, é π mais 45. Tudo bem? Ok, ok. Não tem dificuldade, Aí é no só caso, vocês só ficarem atentos aonde está o número complexo. Né? aí no caso da tangente, então, toda vez que for trabalhar com a tangente e cair nesses inversos, aí analisa ou o seno ou o cosseno para ver em qual quadrante vai estar, então. Sempre tem que olhar o quadrante que ele está. Uhum. Porque você tem que saber, porque você pode perder essa coisa, né? Que nem esse exemplo aqui. Se você fosse calcular a tangente, né? Tangente de θ vai dar, tanto faz, qualquer um deles. O primeiro aqui vai dar 1 também. E o segundo aqui também vai dar 1. Que vai dar menos 1, vai dar 1, né? E aí, se você não souber onde ele está, se é no terceiro quadrante ou no primeiro quadrante, você não vai saber o ângulo. Se você usar tangente, tá? Se você usar seno e cosseno, você vai descobrir, né, que na hora que você usa o seno aqui, né, e o seno vai dar 1 sobre raiz de 2, o cosseno vai dar 1 sobre raiz de 2. Os dois dão positivo. Então, você já sabe que é no primeiro quadrante. Se você usar aqui, o seno vai dar negativo, vai dar menos 1 sobre raiz de 2, e o cosseno vai dar menos 1 sobre raiz de 2. Os dois são negativos, está no terceiro quadrante. Você tem que saber isso, né? Tudo bem? É só Ok, professor, lembrar, obrigado. que o cosseno e o seno tem sinais, né? Você tem que lembrar isso aqui do ciclo trigonométrico. O seno, no ciclo trigonométrico, o cosseno é positivo aqui, negativo aqui. O seno é positivo aqui, negativo aqui. Então, aonde os dois dão negativo e negativo? Negativo e negativo, terceiro quadrante. Positivo e positivo, primeiro quadrante. Positivo e negativo, segundo quadrante. Negativo e positivo, o quarto quadrante. Tem que saber isso, né? E aí, para diferenciar, por exemplo, quando eles dão sinais trocados, né? Quando dá sinal trocado aqui, que nem aqui. Esses dois aqui vai dar negativo, né? E esse aqui também vai dar negativo. Você tem que saber que, no caso aqui, o cosseno é negativo e o seno é positivo, e aqui o seno
cosseno é positivo e o seno é negativo. Isso está no quarto quadrante, primeiro quadrante, terceiro quadrante e segundo quadrante. Tudo bem? Vamos fazer uns exemplos, vocês vão ver que é tranquilo, só tem que analisar isso, né? Não tem outra saída. Porque você tem que saber onde está um número complexo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar algum exemplo aqui, um exercício. Deixa eu ver aqui. Talvez até a lista. Deixa eu ver. Então, deixa eu pegar aqui uma lista. Aí é lógico, o número complexo, a gente vai procura colocar números que dão ângulos conhecidos, tá? Mas não necessariamente precisa. Eu vou colocar exemplo aí, não precisa ser que ele tenha número conhecido, não, tá? Então, tipo, por exemplo, representa na forma polar. Vou pegar aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui eu tentei colocar tudo que são números conhecidos, né? Ângulos conhecidos, né? Mas não necessariamente precisa ser ângulo conhecido, tá? Eu estou avisando porque não necessariamente. Depois eu vou até colocar um exemplo aí. Então vamos lá. Por exemplo, né? Vamos escolher aqui. Aqui tem tudo possível que pode acontecer aqui, né? Nos quadrantes aqui. Se você desenhar esses números complexos, chamar aqui de Z1, Z2, Z3 e Z4, né? Se você desenhar eles aqui, o Z1 está no menos 3, raiz de menos 3 é 1,7 mais ou menos. Vou fazer mais ou menos aqui, tá? Vou colocar assim, só para 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, mais ou menos, eu não estou fazendo certinho, não. Eu acho que é 1,7, sei lá. Então, aqui vai ser assim, menos raiz de 3 e menos 3. Então, o Z1, ele está aqui. Tá? O Z2, ele está 3 e real e raiz de 3, que é 1,7 mais ou menos, né? Sei lá, é 1,7 mais ou menos? Acho que é, né? Isso mesmo. É, né? Mação, 1,7. Isso. Só para a gente ter uma ideia. O Z2 está aí, o Z3 é 3 e menos 3 está aqui, né? E o Z4, menos 3 e 3. Bom, aí você precisa representar esses números na forma polar. Então, você sabe, por exemplo, que o Z2 está no primeiro quadrante, né? E assim por diante. Você tem lá o... Então, se usar o θ aqui, você vai tentar descobrir esse θ. Chamar de θ2, né? Porque é para o Z2. Para o Z1, a gente vai chamar de θ1. Né? E assim por diante. Os outros, né? O Z4. É porque vai virar uma bagunça aqui, vai misturar. Deixa eu colocar outra cor, que aí não tentar. O Z4 é o θ4 e o Z3. Esse aqui, vou dar uma volta aqui para. Tá? θ3. Bom. Então, eles parece que são parecidos. Se você usar tangente, você vai ver que eles vão dar. Bom, enfim. Deixa eu ver se isso aí é conhecido. Mais de 3. Vai sim, pessoal. Acho que o Z1 e o Z2 vai dar positivo na tangente, né? Não, E mas o eu estou Z4 querendo saber o negativo. seguinte: 3 raiz de 3 vai dar raiz de 3. Nossa, mas será que cosseno tem raiz de 3?
Eu acho que esse exemplo aí não vai dar ângulo conhecido, não. Bom, deixa eu ver aqui, por exemplo. A tangente de θ, por exemplo, θ2, né? θ2 é o Z2 aqui, né? Que é 3 mais raiz de 3i, né? Então, ele vai dar assim... É o seno sobre cosseno, raiz de 3 sobre 3, né? Então vai dar sim. Raiz de 3 sobre 3, qual o ângulo que é do É o tangente? 30 graus tangente. 30 graus, né? É, Então, isso implica que o θ2 é 30 graus, que é π sobre 6, né? isso. Ok? E aí, bom, aí você fala assim, mas esse daqui também deu, né? O Z1, ele vai dar também, vai dar menos 3, menos raiz de 3i, né? Se você usar a tangente aqui por θ1, né? Vai dar também menos raiz de 3 sobre menos 3, que vai dar raiz de 3 sobre 3. E aí, qual que é esse ângulo? Ele também deu positivo. Aí você tem que saber, ele está no terceiro quadrante. Se ele está no terceiro quadrante, o que ele vai ser? Vai ser, ele daria vai dar π mais 30, né? Porque ele está no terceiro quadrante. Se era 45, 45, ele vai 30 e ele 30, isso. Então é π mais 30, que vai dar 4π sobre 3, né? É Não pi é sobre isso? 6, professor. É pi sobre 6 o 30, não é? Ah, 6, desculpa. É sobre 6 mesmo. Opa, não está pagando. Vai dar 7 pi sobre 6, né? Isso, é 7, porque eu tinha feito com 3, né? Uhum. 7π sobre 6. E quando você vem para o Z3, que é... Cadê ele? 3 menos raiz de 3i, né? Você tem que a tangente de θ3 é menos raiz de 3 sobre 3. Deu negativo. Aí negativo, você sabe que é para baixo, né? Se fosse para cima, ele é 30, né? Embaixo ele é menos 30, né? Ou você colocaria menos π sobre 6, ou, né? Ou você faz o seguinte, você pega 2π e tira π sobre 6, né? Que vai dar, você faria assim, 2π menos π sobre 6, que vai dar 12, vai dar 11π sobre 6, né? Isso. Tá? E o θ4, que é o... Cadê? Menos 3 mais raiz de 3i, a tangente desse θ4 vai dar também negativa, né? Vai dar raiz de 3 sobre 3. Aqui a diferença é que você sabe que ele está no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, o que ele vai acontecer? Ele seria 180 menos 30, né? Porque se aqui tem 30 para cá, é porque é porque aqui, na verdade, o que está aqui tira aqui, né? Tipo assim, esse ângulo que está aqui, porque o desenho está torto, tá? Mas esse ângulo que eu peguei aqui, que é negativo, ele tira aqui, né? Então é π, o θ4. Pessoal, aqui é o ângulo, tá? Eu estou colocando. Não pode colocar assim, não. O θ3, a tangente dá negativo. O ângulo que é esses valores aqui, hein? Ó, desculpa aqui. Aqui é o ângulo. Aqui é o ângulo, é o arco, né? Que é o que dá o ângulo. Como aqui também, eu coloquei certo. Aqui o θ4, ele vai dar π menos 30, né? Que vai dar 5π sobre 6, não é isso? Tem uma tabela, né? De tangente, deixa eu ver aqui se eu tenho.
Deixa eu colocar aqui para vocês. Acho que eu tinha lá no... De tangente, né? Não tem de... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver onde que eu coloquei. Aqui. Aqui. Deixa eu pegar essa tabela aqui, porque aí ajuda a gente aqui. Essa tabela aqui, ela tem... Então, aqui, ó, se você vai descobrir... Então, assim, quando a tangente dá negativa, e ele está no terceiro quadrante, ele dá 11π sobre 6, né? Ou 330 graus. Ou menos, se você preferir, menos π sobre 6 também, né? E aqui, você pode ver que o simétrico está aqui, né? Ó. Quando ela dá negativa também... Cadê? Peraí. Aqui, aqui... É porque o desenho está pequenininho, mas aqui, né? Então, ele dá 5π sobre 6, que é 150 graus. Que, na verdade, é π tirando 60, né? Porque isso aqui seria π menos 30, perdão. Ó, você pode olhar aqui, ó, aqui o desenho aqui vai ficar difícil, mas assim. É porque aqui é menos raiz de 3 sobre 3. Não, desculpa. Quando a tangente, né? É porque aqui não tem valor. Dá isso aqui, ó. Tanto quando ela dá... Porque assim, aqui também teria tangente, né? Enfim. A tangente ela dá negativa aqui. Aqui a tangente dá positiva e negativa. Aqui dá positivo e dá negativo. Quando ela dá positiva, é 30. E aqui você tem o equivalente que é π mais 30. Quando ela dá negativa, você tem... ela vai dar 330, 11π sobre 6 no caso. E aqui o equivalente é π menos 6, menos 30. Tá? Tudo bem? Ou usa o cosseno, mas assim dá na mesma, é a mesma coisa. Você tem que ficar atento à questão dos ângulos, tá? Então, aí o que você vai escrever, né? Aí os números, né? Então, por exemplo, você tem lá o Z1, né? Que era, deixa eu ver como que era o Z1, menos 3, menos 3, menos raiz de 3i. Então, em módulo, né? Em módulo, ele dá 3 ao quadrado, menos 3 ao quadrado, mais menos raiz de 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar 9 mais 9. 9 mais 3, perdão. É porque é a raiz de 3, né? Nove mais 3. Isso deu raiz de 12, né? Que aí você pode escrever como 2, que é 4, é 2 ao quadrado vezes 3, né? Vai dar 2 raiz de 3. O que acontece? Se você tivesse usado cosseno, né? Porque o cosseno é A mais BI, o cosseno do ângulo é o A sobre o módulo de Z. Então, isso aqui daria menos 3 sobre 2 raiz de 3. Isso aqui vai dar... racionaliza, né? Vai ficar menos 3 raiz de 3 sobre 2 vezes 3. Vai dar menos raiz de 3 sobre 2. O seno é B sobre o módulo. Então, vai dar menos B sobre o módulo. Isso aqui vai dar menos meio. Então, nesse caso, você sabe que, como o seno dá menos meio, aí tem que olhar aqui, né? Se menos meio, ele vai dar 30 graus para baixo, né? Ok?
Enfim, ou você usa tangente. Você pode olhar assim, né? Aí você faz o desenho trigonométrico. Bom, você já sabe que o número está no terceiro, no quarto quadrante. Você não precisa nem, né? Você está sabendo que ele está aqui o número. Então, Você vê os menos dois meio. negativos, né? Então, não tem que errar, né? Não tem como errar. É porque a tangente, o problema da tangente é que você tem que ficar atento a isso. Quando você calcula a tangente, que é B sobre A, né? Ela vai dar menos raiz de 3 sobre 3, menos 3, que vai dar raiz de 3 sobre 3, que dá positivo. Só tem que ficar atento que ele deu positivo, mas ele não é o 30 graus, né? Porque se você olhar aqui, raiz de 3 positivo aqui é 30 graus. Ou, desculpa, perdão. Nesse caso, não é esse desenho. Estou fazendo desculpa aqui, esse desenho está errado. O que a gente está fazendo é o Z1 que está aqui, né? Ele está aqui, ó. Tá? Desculpa aí. Então, assim, o menos raiz de 3, não, 3, menos 3, menos raiz de 3. Mas, assim, aqui deu positivo, você tem que saber, está no terceiro quadrante, não no primeiro, ele não é 30, ele é π mais 30, é isso que você tem que saber, ok? Aí, sabendo isso, você vai colocar lá. Né? Encontrou, né? Você já sabe que o ângulo, o θ, nós vimos já, né? Que ele vai dar π mais 30, né? Que deu, nesse caso aí, deu, quanto que a gente tinha falado? Aqui, deu 210, 7π sobre 6, né? Nós tínhamos feito aqui 7π sobre 6. 7π sobre 6. Então, aqui vai ficar o módulo de Z, cosseno, né, de θ, que é 7π sobre 6, mais seno de 7π sobre 6, i. Aqui o módulo nós já vimos 2 raiz de 2. A questão é que se você voltar ao número, ele tem que dar o número que ele é, né? Então, eu só estou falando assim, né? Na hora que você esse número aqui, né? Eles são iguais. É o que você sabe, né? Deixa eu colocar aqui. Eu tenho o seguinte, né? Se eu pegar lá Z, que ele isso aqui tem que ser igual, né? 3 raiz de 3i, se ele deu 2 raiz de 3 cosseno de 7π sobre 6 mais seno de 7π sobre 6 i, ele vai ter que dar a mesma coisa. Então, por exemplo, se você fizer aqui 2 raiz de 3 cosseno de 7π sobre 6, né? Ele você sabe que cosseno de 7π sobre 6, aí tem que fazer o cálculo. 7π sobre 6, que esse aqui o cosseno vai dar menos raiz de 3 sobre 2, né? Nós calculamos agora há pouco, né? Aqui, ó. Né? Mais o seno. O seno vai dar menos meio. Então, aqui menos meio i. Menos meio i. Na hora que você multiplica, isso aqui tem que ser esse aqui, né? Então, multiplica aqui, vai ficar... Se você multiplicar aqui, vai ficar assim, 2 raiz de 3 vezes menos raiz de 3 sobre 2, menos, né? Enfim. Menos 2 raiz de 3 vezes meio, né? O menos está aqui já, tá? Vezes i. Então, na hora que você faz, simplifica, enfim, né? Aqui vai simplificar, aqui simplifica, e ali vai dar raiz de 3 vezes menos raiz de 3, vai dar menos 3, e aqui vai raiz de 3 vezes 1, raiz de 3, com menos, né? Então, ele voltou para o número que é. Tem que voltar, lógico, né? Certo? Bom, a forma polar, Abraham de Moivre, né? Ele, com essa forma polar, ele conseguiu facilitar as potências em números complexos, né?
Então, assim, ele conseguiu provar essa fórmula aqui, ó. Que você levar um número complexo é a mesma coisa se você encontra o argumento, né, você eleva o módulo dele elevado a n, né, com o R, que é o módulo, tá? E multiplica os argumentos por n, tá? Então, essa fórmula, ela facilita calcular a potência, né? Então, vou dar um exemplo aqui, né? São 10,22, acho que dá tempo. Depois eu demonstro essa fórmula na próxima aula, né? Mas assim, então, por exemplo, vamos pegar um número que é fácil para a gente calcular, né? 1 mais i. Eu vou pegar porque é o mais fácil que tem. Sim, porque a gente já sabe que na forma, nós já vimos que isso aqui está 45 graus, né? Nós já fizemos agora há pouco, isso aqui vai dar raiz de 2 vezes cosseno de 45 mais seno de 45, tá? Então, vamos supor que eu pegue z elevado a 10. Então, imagine você fazer 10 vezes essa multiplicação, né? Certo? Você vai ter que multiplicar 10 vezes esse número complexo, né? E aplicar a forma da multiplicação, A mais BI, né, vezes A mais BI, enfim. Mas você não precisa, porque a forma de Moore fala o seguinte: você vai pegar, elevar o módulo, né, dele elevado a 10 e vai aplicar aqui no argumento vezes 10. Então, 10 vezes π sobre 4 mais seno de 10 vezes π sobre 4 i. Então, a multiplicação é essa. Então, aqui vai dar 10 vezes aqui, isso aqui vai dar, né, cada 2, você tem, vai dar 2, então dá 2 a quinta, e aqui vai dar, simplificando, né, aqui vai dar 2, vai dar 5π sobre 2, né? Mais seno de 5π sobre 2. I. Bom, 5π sobre 2, quanto que é, hein? Vai dar 90, né? Assim, vai dar 4π mais 90, né? 5π sobre 2. Isso, vai dar 90 graus. E porque vai dar 4π. Não, vai dar 2π. Seria 4π sobre 2. Opa, não era para ir para lá. Porque se na hora que você divide aí, vai sobrar. Você divide, vai dar Ele vai dar 2π, que é a volta completa, né? Isso. Mais π sobre 2. Isso, que é 90. Então, aqui 90, a gente já sabe que cosseno de 90 é 0 e o seno de 90 é 1, né? É porque aqui basicamente isso aqui. Então, aqui vai dar 32, né? Deixa eu ver, 4, 16, 32, vezes 0 mais i. Então, isso aqui vai dar 32i. Esse número complexo aí, né? (32i). Então, z elevado a 10 deu 32i. Se você fosse fazer na mão, né? Tudo bem, pode ser que até você tenha uma técnica interessante, né? Às vezes a pessoa fala assim, bom, 10 eu posso fazer assim, 1 mais i, porque às vezes é mais fácil, né? Vezes 1 mais i, assim, nesse caso, né? Às vezes tem exemplo que nem sempre a fórmula de Moore é a melhor fórmula, enfim, né? Mas que às vezes a pessoa tem uma técnica que ela fala assim, não preciso encontrar o ângulo, enfim. Tá? Enfim, e também nem sempre o ângulo vai dar certinho, né? Aqui ele faz o 1 mais i e multiplica, né? 1 mais i, 1 mais i. Aí multiplica vai dar 1 menos 1 mais 2i. Isso aqui vai dar 2i. Então, resumindo ali, ele tem 2i vezes 2i, vezes 2i, vezes 2i, vezes 2i, né? Não, aqui está faltando mais 1. 1 mais i ao quadrado. Tem que dar 10, né? 1, 2, 3, 4, 5.
Aqui tem C5. Então, aqui vai ficar 2 elevado à quinta vezes I elevado à quinta. 2 elevado à quinta é 32. E a quinta, você sabe que a gente faz aquela divisão, né? 5 dividido por 4 vai dar 1, sobra 1. Então, é igual a I, né? Então, pronto. 32I. Bom, aí, se fosse, bom, para que é a fórmula de móvel? Bom, em alguns casos, porque se você põe uma fórmula, uns que tem, dá um pouco mais de trabalho, né? Porque não dá certinho aqui, né? Por exemplo, sei lá, vamos pegar esses números aqui, quer ver, esse aqui, né? Assim, tudo tem assim, esse aqui, né? Menos 3 raiz de 3, que a gente já fez aqui, né? Só para ficar mais fácil, né? Opa. No caso também, como o n pertence aos inteiros, quando for expoente negativo, vai ficar chatinho de fazer também, né? Se não usar a forma de Morphy, A né? divisão, você falando, potência. Não, aí dá na mesma. Assim, Sim, o você coloca problema não é o n nem a fórmula. O problema é quando você não tem um ângulo que você conhece, né? Eu estou pegando ângulos que a gente conhece aqui, que nem esse daqui, né? O problema Ah, sim, entendi. ele vai ficar em fórmula você não vai ter o ângulo. Porque nem todo número complexo você tem um ângulo bonitinho, né? Tá? Que nem Entendi. esse aqui. Tudo bem, você tem aqui, né? Então, eu falo assim, bom, talvez esse z elevado a 10, que talvez esse número aqui vai dar mais trabalho fazer, né? Não adianta você quebrar em 2 aqui, talvez essa multiplicação ela é chata. Então, nesse caso, talvez é mais vantagem você fazer isso, né? 10 cosseno de 10 vezes 7π sobre 6, é só fazer isso, né? Aplicar a fórmula. Né? E aí você tem aqui aqui vai dar um número grande, né? 2 elevado a 10, 3 a quinta potência. E aqui dentro vai dar, simplificando, vai dar 5,35 cosseno de 35π, porque simplifica aqui, vai dar 5 e 3, né? Por 2, né? Mais seno de 35π sobre 3π. Bom, aí tem que ver aqui, assim, mas aí tem que calcular. Eu nem sei se 35π sobre 3 tem número correto. Mas, além disso, né? Lógico que a fórmula é importante. Primeiro que ele faz a ligação do número complexo com as raízes, né? Com o seno e cosseno, perdão. E você tem uma fórmula para potência. Mas o problema é o seguinte: se você tiver um número complexo, você não. Por exemplo, se eu inventar um número complexo qualquer aqui, 1 mais, sei lá, só para não dar certo aqui, um número que não dá para. Quer ver, por exemplo, acho que daqui, talvez raiz de 2. É só olhar aqui, quando na divisão não tem o conhecido aqui, deixa eu ver aqui. Aqui. Vai dar 1, raiz de 3 e raiz de 2. Pronto, só colocar raiz de 2 já complica aqui. Ó. Então, por exemplo, esse número, né? Você vai tentar colocar ele na forma polar, né? Você vai tentar colocar lá, módulo de Z, cosseno de θ mais seno de θ, e para aplicar, né, a forma de móvel, para multiplicação, enfim. A questão é que você já não tem ângulos conhecidos, porque o cosseno de θ, né? Primeiro, deixa eu calcular o módulo aqui, né? O módulo do Z é raiz de 1 mais raiz de 2 ao quadrado, raiz de 1 ao quadrado, 1 ao quadrado mais raiz de 2 e tal. Isso aqui vai dar raiz de 3, né? Então aqui vai ficar assim, de cosseno vai ficar o A, o cateto, que é o A sobre o módulo. Isso aqui vai dar raiz de 3 sobre 3. O seno vai dar raiz de 2 sobre raiz de 3.
que vai dar raiz de 6 sobre 3. Bom, você não tem ângulos conhecidos aqui. Não tem. Você lembra? Porque a gente tem, assim, o cosseno, os ângulos conhecidos, né? Enfim, os ângulos, se a gente colocar os ângulos conhecidos, né? Sei lá, por exemplo, 30, 45, 60 e 90, enfim. Os mais conhecidos, vai. Você põe o seno e o cosseno. O seno vai dar meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, né? E 1. Aqui o cosseno vai dar raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, meio e 0, né? Então, assim, você não tem um ângulo conhecido aqui olhando, ó. Nem usando a tangente também, né? Porque não vai dar conhecido. Vai dar raiz de 2 sobre B sobre raiz de 2. Também não tem conhecido. Se você olhar a tabela da tangente, não tem. Por isso que eu já escolhi isso aí. Né? Os conhecidos são aqui, né? O 30, 45, 60, enfim. Bom, aí o que acontece? Você não tem um ângulo conhecido. Aí você vai ter que ficaria assim. Qual o ângulo aqui, né? O ângulo seria arco tangente de raiz de 2. Aí fica uma fórmula chata. Que você vai colocar aqui, como que vai fazer, né? Você pode até calcular aproximado, né? A gente pode colocar um valor aproximado. Mas, assim, perde um pouco a graça quando assim, o ângulo não é conhecido, né? Porque Enfim. você Aí a colocar ele aqui transformação. dentro... Hã? Eu ia perguntar. Aí quando a gente vai fazer transformação polar e cai nesses ângulos difíceis, assim, esse seno difícil de calcular. Aí não tem como a gente achar o ângulo em si, né? Aí Não, não dá para trabalhar você mais. pode até colocar aproximado, se você quiser. Uhum. Porque, assim, se você pegar a calculadora, você vai encontrar um ângulo aproximado aqui. Sim, sim. Mas aí fica meio chato, assim, meio... Entendeu? Entendi. Mas, assim, dá para fazer. Se vocês tiverem calculadora, vocês vão calcular, porque o θ aqui é arco cosseno de raiz de 3 sobre 3. E aqui é arco seno de raiz de 6 sobre 3. Né? Se tiver calculadora que tem o arco cosseno, o arco seno, você encontra. E tiver em ângulo, né? Mas, assim, são... Já perde... Então, estou falando assim, não é que a forma de móvel ela, assim, teoricamente, ela é muito boa, porque dá para você demonstrar outras coisas. Né? Mas, assim, para calcular, ela não é, assim... Tudo bem que no computador, né, você tem até para você calcula, porque você calcula o ângulo, né? Computacionalmente, ela é boa, porque você tem a fórmula, o que você faz? Computacionalmente, você calcula o ângulo, você consegue calcular aproximado do ângulo e aplica a fórmula. É melhor do que você ficar multiplicando um vezes o outro, um vezes o outro, um vezes o outro, várias vezes, né? Ele já tem uma fórmula pronta, porque você não vai ficar escrevendo no computador, para você colocar z elevado a 1000. Você não vai ficar colocando 1000 vezes o número, ele multiplicando ele vezes ele. Você usa a fórmula aqui. A fórmula, ela praticamente coloca lá, z igual a 1000, o módulo dele é elevado a 1000, cosseno de 1000 vezes o ângulo, mais seno de 1000 vezes o ângulo, e calcula, né? Aí esse ângulo ele calcula aproximado. Se ele não tem, ele calcula aproximado. Ele consegue calcular, né? Um ângulo que é o arco cosseno dele e o arco seno do valor lá, certo? Certo. Ela tem seu valor, tá? Eu estou falando assim que só quando não dá um ângulo conhecido que complica, Sim, entendi. tá? Aí, nos Mas vocês exercícios podem fazer o seguinte, que quando dá for assim, fazer, tenta na calculadora ou no Excel, né? Opa, colocar, que nem nesse caso aqui, vamos colocar aqui só para... Eu não sei se o Excel meu está preparado para ângulo, hein? E o problema é esse. Deixa eu ver aqui se tem. É porque assim, tem que ter com a calculadora. Deixa eu ver aqui. Que nem, aqui tem arco cosseno, deixa eu ver aqui. A cosseno, né? A cosseno
de... Quanto que era lá? Nossa, agora fugiu. Raiz de 3 sobre 3, né? O quociente tava. Raiz É, de então 3 sobre eu 3. tenho que ter que calcular primeiro raiz de 3 sobre 3. Então, peraí. Raiz de 3 é raiz de 3, né? Então, aí eu calculo, dividir por 3, só para ficar mais fácil. Aí a cosseno, e que você falou raiz de 3 sobre 3, né? Isso. Tá dando 0,95. Só que o problema é que eu não sei se dá em ângulo ou aí tem que transformar em pi, né? Mas a gente pode colocar assim, como se fosse o número real, né? Justo, A gente justo. pode chegar aqui e colocar assim, né? Opa, não está em ângulo, né? Ele está em radiano, né? Então, aqui ficaria assim, né? Isso aqui deu raiz de 3, cosseno de 0,95, aproximado a 95. Quanto que ele deu lá? Não lembro agora. 95 alguma coisa. E aí o seno também tem que calcular i, né? Entendi. Deixa eu ver aqui, peraí, quanto que deu lá? 0,95, 53, enfim. O asseno, o seno, né? Desse número vai dar 0,61, né? Então você vem aqui. Cadê o número? É que aí o seno já tinha mudado, né? O seno era raiz de 6 sobre 3, né? Ah, é verdade, desculpa. Então eu tenho que voltar lá, peraí. Aí, o seno é raiz de 6. Deixa eu mudar aqui. Raiz de 6 sobre 3, né? Isso. Então dá 0,95. Também dá igual, né? É quase igual. Quando era 3, o cosseno. Zero, bom, depende da aproximação aqui, né? Deixa eu colocar a raiz aqui, só para. E 6. Só para o seno vir para cá. Deixa eu aqui dividir por 3. Tá. Isso aqui tá. Um vai dar. Deixa eu apagar aqui. Um vai dar 0,9533. Vai dar muito próximo. Acho que vai dar igual. Isso Eu não tô dá. achando, pelo jeito que tá repetindo, né? Se não deu igual, deu muito próximo também. É porque ele dá muito próximo, mas. É porque estão muito próximos, porque assim, se você for desenhar Se você desenhar, deixa eu aumentar aqui, só para finalizar aqui, né? Uhum. É porque se a gente desenhar o número complexo, né? Ele tá assim, né? Ele é Z1 mais raiz 2, né? Então, Z1 mais raiz 2. Raiz de 2 é 1,4. Então, você coloca 1 aqui e 1 aqui, 1,4, só para aproximar, né? Então, o seno e cosseno estão muito próximos, porque assim, esse A e o B, bom, a diferença é 1,4, né? Mas o ângulo está quase igual, mas não é igual não, viu? Assim, Quase igual, mas não é igual, não. porque se a gente olhar todas as casas, é porque aqui está com... Teria que aumentar aqui, ó, tá 16, nossa, mas por que está dando raiz de 3 sobre 3 e o outro raiz de 6 sobre 3? Cadê o... Deixa eu apagar isso aqui.
É porque no Excel está dando igual, alguma coisa está estranha. Deve ser alguma coisa que a gente deve ter errado aí. Tá vendo? Sim, sim. Tá muito, muito igual. Eu tô achando. Não era para dar muito. Não era. É que essa função a cosseno tá certo? A seno. Tô achando que ele tá olhando talvez em ângulos aqui, viu? É, provável. Nossa, mas 0,95 de ângulo é muito pouco, né? Depois nós vemos isso aí, então. Depois a gente Não olha jogar no aqui. É porque aplicativo o pra Excel tem ver. que saber o que ele retorna aqui. A gente tá colocando números e ele tá retornando. Mas é porque eu tô achando que tá muito. Não era para dar igualzinho, né? Se eu aumentar aqui, alguma coisa tem que dar diferente, porque. Tá vendo que tá muito igual? Tô achando. Será que eu copiei errado aqui? H. Não. Bom. É porque tá dando igualzinho, igualzinho. Não, igualzinho não. Peraí, deixa eu ver. Tá igual. Depois eu dou uma olhada, o que aconteceu? Eu tô achando. Não era para dar igual. Igualzinho, não. Deve ser alguma fórmula aí que errou no Excel, ou ele que deve ter calculado errado. Depois eu dou uma olhada, porque tá estranho. Porque só se essa raiz aqui tá. Mas a raiz de 3 tá certa. Eu tô achando isso. A raiz de 6. Enfim. É porque se desse igual, teria que ser 45 graus. Não é 45 graus. Então, assim, enfim. Depois eu dou uma olhada aqui que está acontecendo aí, tá? Mas assim, você tem como colocar os valores aqui, tá? Aí você só tem que olhar, porque aqui a gente vai fornecer, porque é o arco cosseno, né? Você vai fornecer um ângulo, um valor, aí tem que retornar ângulo. Ele está retornando. É isso que tal coisa, porque ele teria que retornar ângulo. Arco cosseno, ele retorna o ângulo. Tudo bem, pode ser em π, né? Ele vai ser em 90 graus e tal. Π sobre 2, que é 90 graus. Tá? Depois eu vou ver como que o Excel retorna, tá? Ah. É porque Eu já são joguei no 10:05. aplicativo que deu igual também, viu, professor? Eu também De joguei calculadora? naquele aplicativo do Photomath e Hum. ele deu igual também. Quando você calculou o arco-seno, arco-cosseno nesses ângulos, ele tá dando até o ângulo tá dando igual, tá dando mais ou Ah, menos não, eu estou 54,74. viajando na maionese. O ângulo é o mesmo. É, ué. É o O teta. ângulo tem que ser o mesmo, gente. O teto é o mesmo. Nossa Senhora. O ângulo tá certo, é 0,95, tá certo, é o mesmo. Eu que estou viajando, porque tá vendo? O teto tem que ser o mesmo mesmo, tá? Aí o que a gente não sabe é o seguinte: se esse 0,95, esse 0,95 é um número real. Então a gente não sabe quanto que é, se é quanto em graus ele é, né? Mas aí o Excel a gente pode mudar no Excel, eu acho que ele consegue retornar em graus também, se Ah, você quiser, beleza, então. tá? Tá. Tá certo, é 0,95 mesmo. Agora que ele tem que ser igual, eu É, tô verdade. viajando na maionese, tá? Beleza? Depois a gente faz o. Na próxima aula eu demonstro a fórmula de Moivre e a gente tenta ver se dá para retornar em ângulo também. No Excel acho que tem como retornar, depois eu tenho que mexer lá, tá? Beleza. Bom, deixa eu parar de gravar aqui, deixa eu ver, cadê? Parar na apresentação, gravação. Bom, pessoal,